Bora, já tá começando. Seconds. 10 segundos já. Não vou nem fazer divulgação porque já tá. Deixa eu só entrar aqui no. Rating pending to mature 17 plus. Title: Xbox Game Studios presents. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Pois eu... Text: Playground Games presents. Let's do it. A man with a short afro and glasses sits down. Hero. Dave. Well, we've all seen them. Fazendo aqui a divulgaçãozinha aqui rapidinho porque deu uma A hand atrasada. picks up a sword from the forest. High cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits because they like to rough A swordsman walks into a town. living it up with the common folk every single night. She chugs a beer in a tavern. True heroes me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. Giant pumpkins sit in a field. That's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm A werewolf snarls. to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's Vamos face ver que it. jogo que é esse aí que a gente já tá the perdendo age um pedacinho. of Heroes is over. This is the Dave sits in a cozy room. Pegar meu if you will. It's the age celular of rapidinho. The swordswoman stands before a giant door. Dave stands from his chair. Me acompanhar as mensagens. He cautiously approaches the tiny swordswoman. Yeah. He towers above her. The swordswoman leaps through fire, dodges Dave's attacks on a giant table, and clings to it as he drags her away and holds her before his face. Tarde, Japinha. Title: Fable. Ó, o Fable. Ah, começou bem, hein? Não, começou agora. Eu comecei um pouco atrasado também. She pauses, then tosses it over her shoulder as she sits Tava fazendo on aqui a the divulgação giant enquanto pair of tava Dave's broken começando. glasses. Ó, Text: Play it Day day 1 one com with Game Pass. World premiere. Começamos bem, começamos com Fable. Gostei. Text: Xbox Pena que Game não mostrou Studios gameplay, presents. né? Mostrou só ali A battered sign advertises cutscenes, compulsion né? big game tours with an alligator. A crow lands on a broken down gas station. Esse aqui acho que tem legenda. se não me A engano. zombified hand plays a guitar. Ah, com certeza. At night in the swamp, fireflies Game shimmer. Pass é o que há. Ah, The o chat zombie tá wears gold funcionando. rings as he Ah, que taps bom. his foot. Eu fiquei feliz que mostrou o Two feet Fable. hover into place nearby him. A rat crawls up the guitarist's pant leg. É, começou agora, 2 horas, né? Eu comecei e tava nos 10 segundos iniciais. Da contagem de 10 segundos pra começar. Aí o primeiro trailer foi aquele do Fable, que você chegou já tava na metadezinha. Então é os She primeiros looks up at the trailers, né? guitarist who towers at triple her height. She holds up a paper of a crude drawing. Mas o Fable só falou A que vai possum lançar hisses Day from 1 his com shoulder. Game Pass. He looks at his watch, which marks almost midnight. Well, hey, how about you guys? She holds up the paper to woodland creatures nearby. Nobody? A shape emerges from the swampy water behind her. Not helpful. The guitarist smiles. Que jogo que é esse aí? Its shadow eclipses the moon. The crow flies off. She smiles.
She holds up a gyroscopic device which starts to glow and faces the shadow. Glowing roots twist together to form a title, South of Midnight. O Sul da Meia-Noite. Text, Game Pass, Xbox Series X and S, and Steam, from Compulsion Games. Text, play it day one with Game Pass. Por enquanto sem data, só Play Day One com Game Pass. Você quer que eu tiro? Vou trocar. Text, Massive Entertainment. Vou tirar o do áudio descrição, vou colocar o... Vou tirar o com áudio. Não, vou tirar, fica zoado. Ah, esse aqui tem legenda, esse que eu tava procurando. Melhor, melhor. Star Wars, Lucasfilmes, né? Nossa, mas a qualidade tá ruim. Isso porque tá em HD, 1080. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. Outro jogo de guerras estelares. O remake de KOTOR acho que não é, ou é? Porque falaram que esse projeto foi engavetado. Dizem, né? Não sei se você chegou a ver sobre isso. E aí, Hiromoto, sabia que tu ia assistir. É, eu falei que eu ia fazer a live disso. Eu espero que tenha algum trailer com gameplay, ô Japinha. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. Mas até aqui foram cinematics, né? Aí eles colocam in-engine, né? No motor. Não adianta nada no motor, eu quero gameplay. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Outlaws. Legal. Mas eu quero gameplay. Teve uma conf do Xbox, mano. Eu acho que foi de 2022. Foi quando eles mostraram o primeiro gameplay de... de Cyberpunk. Acho que foi a melhor conferência do Xbox que eu já vi até hoje, mano. Só mostrou gameplay. Foi muito boa, mano. Foi muito boa. E aí, Honda Epic, beleza, mano? In-engine é o mesmo que imagem meramente ilustrativa. É, exatamente. Eita fera, sua live tá mais rápida que da IGN. Ah, então fica com nós. E aqui tá dublada lá. Tá legendado. Isso que eu gosto do Xbox. Eles pensam na gente lá, eles legendam. Eu só achei que mesmo por estar em 1080, a qualidade tá meio baixa, vocês não acharam? E tá em 1080, ó. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Ó, nós somos o coração e a alma, Rapinha. Fable faz quanto tempo que não lançava um novo? Muito tempo, cara. Muito tempo. Eu acho que o último foi lá no 360, mano, que era o Fable 3. Era o Fable 3. Minha câmera desfocou? Pera aí que eu vou arrumar aqui. Eu acho que foi lá no 360 e depois teve o remaster, né, do primeiro. Que saiu pra PC. Que era do Xbox antigão ainda. O primeiro. Eu joguei o primeiro, o remaster do primeiro.
que é muito bom. Ó, será que é o Hades 2? Thunder Lotus. Qualidade top, dá pra ver a apresentadora gostosa. Falei, o Xbox pensa na gente, mano. Já tá melhor que as outras conferências. É, o 3, o 3 foi bem fraquinho, eu lembro também. Aí o remaster do 1 foi bem legal porque saiu pro 360 e pra PC, mano. Eu joguei ele quando saiu. Eu terminei ele, inclusive. Obviamente fiz o caminho do bem, né? Eu achava legal isso, que dá pra você fazer escolher ser do bem ou do mal. Que tu é iluminado. Pior que eu não posso fazer nada, o Hiro. Só se eu fechar a janela. Se der um tempo eu fecho a janela, pera aí. Enquanto vocês verem o trailer aí. Aí deixa a luz acesa. Rebilos. 33 imortais. Pensa parecer o Hades assim, só que não tão dinâmico. Just in and out. Nothing to it. Mano, se for tipo... Bom, vai ser, né? 33 não dá pra combinar com 33 pessoas. Vai ser uma loucura. Desordenada. É isso aí, Japinho. Payday 3? É, só pode, né? Eu joguei o 2 com uns amigos meus, mano, mas era muito complicado. Nossa, a primeira vez que eu joguei, ainda a gente jogou com 2 random. Um amigo meu, os random só fodeu o jogo. Aí depois jogamos 4 amigos, aí foi mais legal. Aí a bundinha do Fera. A bundinha é sucesso, mano. Vou abrir o OnlyFans. É o Payday, o Hiroshi. Payday. Peidinho. Acho que esse é o Payday 3. É um jogo de heists. Você nunca viu, Hiro? Direto o 2 eles davam de graça na Epic e na Steam. Tem trocentos mil DLC. Payday 3. É um jogo de heists. 21 de setembro no Game Pass. É. Isso é verdade, Japinha. Era bem conveniente. É melhor focar em tiro, eu acho, até. Porque às vezes tinha tanta coisa pra fazer até ficar certinho que incomodava. Aí, Hiroshi, animo. É nóis, hein? É nóis agora, hein, Hiroshi? Animo. Ah, é o Persona 3. Cadê o Vitz, mano? É o Persona. Tô aqui, eu já sabia, tinha vazado. Aí ele aí. Chegou na hora, mano. Chegou na hora certa. Já tinham vazado isso daí. Pô, tem que ser na surpresa, tem que ser na surpresa, cara. Tem que ler os vazamentos. Como é que eu vou fazer alguma coisa? O pessoal na rede social tava tudo compartilhando esse trailer já. Aí, Hiromoto, Persona 3 Reload. Mas esses caras nem jogam essa porra. Ok, então. O Paydays era muito comum, tipo, mover o refém precisava apontar, mandar o refém pro lugar, ele não ia pro lugar. Isso acontecia mesmo. E aí encontravam, nossa, era um inferno. Até que eu nem fazia isso, Japinha. Fazia reféns.
Assassin's Creed? Não, da Obsidian não é, então. People don't like you very much, do they? Assassinos Não, não é Assassin's Kleber. Creed. Sent here to the living Não apareceria Ubisoft. Obsidian não é. Acho que é o Avowed. himself. Parece o Avowed, o concorrente do Skyrim, o pessoal falava. To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. Acho que é o Avowed, Japinha, que é o concorrente do Elder Scrolls, eles estão falando. But the truth is, you scare Ô, Honda, us. você me lembrou, tem que abrir o chatbot, mano. Ficou faltando um chatbot. The way you fight, É porque eu comecei em cima da hora, mano. Pelo menos é gameplay, olha lá. Gameplay, Japinha. the secrets you keep. You're either here to save us or destroy us. Abriu o chatbot? Now that you have all this power, what are you gonna do with it? Não, Obsidian não tem bug não, mano. Pô, tem. Não, tem sim, tem sim. O ruim é isso, Honda Epic. Quando pra funcionar os sons eu tenho que abrir esse chatbot sempre, tá ligado? Eu conecto ele. Agora vai funcionar. Pelo menos mostrou a gameplay, eu já gostei. Me lembrou muito Skyrim mesmo. Skyrim da Obsidian, não Bethesda. É. Opa, Hair, deve ser o... Não, Lucasfilmes. Não, é sim, o Sea of Thieves. Eu falo, da Hair é o Sea of Thieves, e é mesmo. Sea of Thieves. Eu que eu tô sem o link da conferência aqui pra assistir junto, tá ligado? Mas não tá tendo muito delay, não. The Legend of Monkey Island. Esse é um clássico. Vai estar com o Sea of Thieves. Right for you. A big ship, a luxury ship, a ship with just a splash of je ne sais quoi. The legend of Monkey Island? You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. É tipo passe de temporada, né, o Japinha? A única coisa boa daquele negócio do Persona pra mim foi o fato de que eu vou poder jogar no Game Pass. É. Não precisa ficar pagando R$300 num jogo. LeChuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well. What do we have here? Pô, velho, cadê o showcase mesmo, tá ligado? Eu tô tentando achar aqui e não tá aparecendo. Procura Xbox BR, a página, e vê lá. From the Sea of Thieves, you know. Tô procurando no YouTube. Por isso o LucasArts, sim. Monkey Island. Legal. Foi bem bolado, bem bolado. Vocês desse chat. Sea of Thieves é bem legal, mas é... Tem que jogar com um monte de gente, com bastante gente. Jogar sozinho não tem muita graça, não. Tanto Monkey Island quanto Sea of Thieves. Monkey Island era daqueles adventures antigão, dos anos 90. Olha lá, salve a Amazônia The Game. Save the World The Game. Vamos ver. Flight Simulator 13. Duvido nada. Era um point and click o Monkey Island.
sono de videogame. Né? Flight Simulator, mas agora com cenários objetivos. Não só voa por aí, seja feliz. E encontre bugs no Brasil, com um buraco negro no meio do Rio de Janeiro. Não tá errado, é assim mesmo. É. Você voa por Aparecida, tem um inferno lá. A casa do Gustavo tremendo. Corridas aéreas. Montar um supercomputador para jogar Flight Simulator. Me parece incrível. Não é Flight Simulator. Podemos usar o que dizer. O fato que o pessoal elogia muito por causa de quantas tralhas bem acabadas que vou adicionando a cada edição. Sim. Ele é bem feitinho, mas é só no The Game. Qual o jogo? Flight Simulator. Ah, eles vão adicionar coisas de Star Wars no Flight Simulator agora. O maior problema com o Flight Simulator é que os caras não sabem o que é otimização de jogo. O jogo só existe para rodar mal na sua máquina. Eu falei, você tem que montar uma puta máquina pra jogar Flight Simulator. É uma merda, né? Vida longa aos caças. Ah, é Duna, é de Duna. Aí, Dá bem. Lembraram de Duna. Flight Simulator é bem pra nicho. É de nicho. Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Ah, Theory, Hellblade where we 2. have just fazer wrapped our benchmark. shoots for Senua Saga Hellblade 2. Silêncio, tem When uma we mulher first showed falando. gameplay for Hellblade 2, it was a look Ah, at some wow. of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal Hellblade quest, 2. her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Nem joguei Hellblade 1 também não, mano. Sex Body Series X. Xbox, o console do sexo. Já viu essa página? Já. Xbox, o console do sexo. Following the threads of her mind. She's here to find them. The ones who hide. She needs their help with a promise. A question. Acho que tem os na Epic Store que peguei de graça. O meu eu peguei acho que no Humble Bundle. So simple, is it? Wisdom has a price. There's always a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. O pessoal elogia muito esse jogo porque foi o estúdio indie, né, que fez. Pouquíssimas pessoas. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senua, what are you waiting for? I'm here. Alguém gosta de trailer com tanta cinemática assim? Tem gente que se impressiona, né? Acho que vai muito pelo lançamento em si, né? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too hard. Their eyes. Everywhere. You can feel them boring into her. What is she supposed to do? Do something.
What do you want me to do? Mas muito pra quem acompanhou a história, né? De alguns detalhes. Mas eu gosto mais de gameplay. Aqui nesse caso já mostraram, né, gameplay de Hellblade. Então. Aí eu acho que é mais da história mesmo. É tipo Fable, por exemplo, né? Eu queria ver gameplay, mas foi legal só de ter pelo menos alguma novidade a mais do jogo. Foi o primeiro, foi logo que eu comecei a live, foi o primeiro teaser. Esse jogo também tem isso, né? Você... Aqui acho que vocês não percebem, mas eu, por exemplo, vejo o trailer, as vozes, né? Você escuta de um ponto, de um outro, que é pra aparecer as vozes na mente dela, né? Como se estivesse no lugar dela. Às vezes o pessoal não tem nem como ter essa percepção estéreo, fera, porque eles não estão nem vendo ouvindo pelo headphone. Então. Quando você não ouve pelo headphone, não tem como você ter esse tipo de percepção. É por isso que eu tô falando, entendeu? Pra ter essa noção. Eu acho que no primeiro jogo já tinha isso, né? E no segundo eles mantiveram. E jogo de praia. Jogo do... É, o Yakuza. O Yakuza. Eita porra. Esse é o Like a Dragon. É o do Like a Dragon. Uhum. Ele tá peladão. Igual o Gustavo. O jogo do Gustavo, né? Falei. Eu gosto quando o jogo dá a opção de sair da cutscene de forma interativa. Se ela é longa, um exemplo, no Shurilash, toda vez que a cena é longa, aparece o calar a boca do indivíduo com um soco. Like a Dragon, perdido em Los Angeles. A menina, quando vê o Gustavo... Um peladão. Surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. Coitado. Só que no caso, no Gustavo, a mina não foge. A mina já pula de cara no pau, tá ligado? De bunda. Peladão mesmo. Like a Dragon, Infinity Wealth. Grana infinita. Gostei. Sega. Opa. Bethesda, hein? É agora, Japinha. New Vegas 2. Ah, não. É Fallout 76. Ainda não falou se aqui era um spin-off. Acho que é spin-off. E se não for DLC? New Vegas 2. New Vegas 5. No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka. Pelo menos eles mantiveram o suporte pra esse jogo, porque quando saiu, mano... Era literalmente uma bomba, era literalmente uma bomba.
your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Não é novidade nenhuma, é só propaganda. Ah não, Atlantic City. É. Uma coisinha nova. Grande bosta. É, 76 dando algum retorno. Eu posso sonhar. A Obsidian é da Microsoft. Eu posso sonhar com New Vegas 2. Capcom. Vamos ver o que a Capcom tá cozinhando para Xbox. Esse jogo tem cara de Hiroshi até agora. Jogo de espadas assim, Capcom. Onimusha seria da hora. Se for um Onimusha, eu ia ficar doido, mano. Mas acho que não é não. Tem ar de Dark Souls na mitologia japonesa e chinesa. Ó. Ó, gameplay. Já gostei que é gameplay. Path of the Goddess. Não é nem Onimusha nem nada, mas eu gostei. Parece bem legal. Parece bem legal, eu gostei. Queria um pouco mais, mas gostei. Gostei disso daí. Capcom. Lembrou Onimusha. Meio Souls-like, né? Acho que mitologia chinesa ali. General Motors' historic commitment to performance. Ah, esse deve ser o Forza Motorsports. Iconic brands, Chevrolet and Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. Foge do ocidental mais para o visual americano, europeu ocidental. Sim. Concordo contigo, Joaquim. Achei muito bonito. Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. O pessoal confunde muito, né? Porque tem duas séries Forza, né? O Motorsports e o Horizon. O que concorre com o Gran Turismo é esse aí, o Motorsports, que ele é mais simulador de corrida. O Horizon, ele é mais arcade. Ele é mais pra diversão mesmo. Esse é simulador de corrida. Olha o carro-chefe da caixa de queijo. Eu lembro do Sick, Anselmo, que ele é competidor de Gran Turismo mesmo.
Esse daí também come um espaço da porra. Motorsports. Você vai ver lá é 200 GB no PC. Mas assim, é bem feito. Pra quem curte simulador de corrida, é bem feito. (10 de outubro). Deu data, legal. É igual quando você só come brigadeiro. Uma hora você quer algo como um bolo ou pudim só pra dar uma experiência diferente. É. Bethesda presente. É agora, Japinha. New Vegas 2. New Vegas 5. Não, não é. Não, é o Elder Scrolls Online. Eu sempre vou zoar que vai vir alguma coisa interessante da Bethesda, quando na verdade é só update para os jogos online deles. Pior que tem, Japinha, pior que tem. Pior que tem. Porque como é simulador, ele então tem todo tipo de veículo, tá ligado? Então tem carro de corrida, carro de drift, rally, caminhão de corrida, tem Fórmula 1. Tem todo tipo de veículo, entendeu? Então, assim, é coisa pra caramba. Eu sei porque eu instalei o 7, Forza Motorsport 7. Sei, aquele lá é o 8, né? Eu dei uma jogada, mano. Tinha muita coisa. Muita coisa. Aquele é um jogo legal se você tiver um volante, mano. Aí que é da hora jogar. Esse é o Elder Scrolls Online. É divertido jogar também, mas haja dedicação. Todo MMO, né? É. Fora que é aquele tipo de MMO que você tem que comprar, né? Toda temporada nova você tem que comprar. O lado bom é que uma vez que você compra, depois você não precisa comprar mais nada em game, né? O lado ruim é isso, a cada expansão você tem que comprar a expansão. Todo jogo online requer uma vida, assim. É que tem dois tipos, né? Tem aqueles que é free to pay, né? Você tem que ir pagando pra conseguir recursos no jogo. E uns que você compra a expansão, mas aí você tem tudo no jogo, é só jogar. Jogar muito. E Overwatch. E bundas. E Overbundas. Minha fonte de pornô. Toda vez que eu vejo aquela personagem 3 Serovitz, eu lembro um comentário que eu vi no Facebook no grupo do Vi, Implying Videogames Are Fun. Às vezes eu esqueço que a Tracer foi feita pra ser lésbica quando eu já vi tantos vídeos dela sendo piped. É. Eu nunca levei esse negócio da Tracer lésbica. Nunca levei a sério isso. Não, então é o que ele falou, né? Às vezes eu esqueço que ela foi feita lésbica. Já vi tanto vídeo dela sendo piped. dela levando cano. Que eu até esqueci que ela foi feita lésbica. Por isso que jogo como serviço está fracassando. Tem vida, né, ô Japinha? Tem vida. Porque tem muita gente que ainda dedica tempo a isso, né? A não ser que faz um dinheiro por fora com isso. Eu lembro muito do Mira. Tinha gente que fazia dinheiro com o jogo ainda. Não sei como exatamente, não sei quanto, mas tinha. Mas é aquilo, tem vida. Você consegue ver, tipo, isso aqui não vai durar mais que 2 anos, mais que 1 ano. Ou daqui a 1 ano os caras vão estar trocando por outro jogo. Quanto ser humano tem tempo ali pra dedicar a 4 jogos online? Ah, mano, não dá nem pra colocar 2. Nenhum direito dá pra dedicar, imagina 4. E New Heroes Starter Pack.
nobody gives a shit. É, faltou só colocar ali, né, o... sem direito a reembolso. Atlas, hein? Persona Pocket. Esse jogo. Esse spin-off tático de Persona 5. É outro RPG, só que é RPG tático dessa vez. Que é RPG de turno tradicional Persona. Ia falar Persona Pocket. Aí, Hiro, você que gosta de RPG tático, Hiroshi gosta, mano. Se você quer jogar um RPG tático, jogue Devil Survivor 1 e 2. Honestamente. Tem um que o Jean adora, mano, que é RPG tático. Desgaia. Desgaia é outro que... Desgaia. Eu tentei jogar, mano, mas eu sou muito ruim em RPG tático. Muito ruim. Eu acho muito louco, assim, quem manja. Eu acho da hora. Mas eu sou péssimo pra jogar, preciso aprender. Persona Tática. É, literalmente Persona Tactics. Pra não colocar Tactics, colocaram Tática. Menos de um ano tem jogos que nem tem aniversário e já foi descontinuado, sim. Sim, Japinha. Tipo aquele jogo que era queimada, foi cancelado em menos de 6 meses depois do lançamento. Não é o... Ah, pensei que era aquele BR. Não, mas eu sei qual que é que você tá falando. Ainda o pessoal falou ó, que o Switch ia ser um sucesso e nem... Acho que nem teve suporte pro Switch. Olha os stands de Persona aí, ferinha. Persona é da hora, mano. Primeiro que eu joguei foi o 2 do PS1. Eu já gostei. Olha o Starfield aí. Aliás, logo depois desse showcase da Xbox tem o Starfield Direct. A gente vai assistir também. Que aí vai ser... dos premiados criadores... Do premiado criador, Todd Howard. Eu tinha que mostrar a foto dele assim, tá ligado? It works. Um sorrisinho. E falando, it works. Mas mostrou gameplay, Japinha? Não. Na última vez que mostrou Starfield, antes de adiarem. Eu acho que eles vão deixar o gameplay pro Direct próprio. Mas já mostrou já um pouquinho de gameplay. Pra tu ver o efeito que a Nintendo tem. Cada um fazendo a sua. Mas bastou rolar uma merda com a E3 já era. O pessoal começar a fazer isso aí. Demoraram. Só o Geoff, herói que reviveu os eventos trazendo o Summer Game Fest. Foi herói e urubu ao mesmo tempo. Que reviveu o evento único e foi lá postar foto quando a E3 anunciou que já era. Ó, sinto muito! Muita coisa de urubu. Cara. Foi urubu pra caralho, velho. Starfield é só naves, né? Aí, ó, gameplay, Japinha. É, gameplay. Gameplay, tiro. Ah, mas isso eu sabia. Ele me lembra aquele... Outer Worlds, que é da Obsidian. É, praticamente o mesmo do Outer Worlds. Só que acho que cada planeta deve ter... Imagino eu, né? Inocentemente. Cada planeta deve ter sua gravidade, né? Inocentemente eu. It works. A maioria é naves, certo? Tem as naves também. Nada a declarar. 6 de setembro, caralho, já. Olha lá, Starfield Direct. A gente vai ver Todd Howard contando doces mentiras. E a gente vai ficar... Minta mais, Howard. Enquanto a gente bate punheta, tá ligado? Minta mais na minha orelha, Howard. Todd, minta! Aí ele vai falar, o jogo é 100% funcional, gente. Ah! Não terá bugs. Ah! Não terá patch day one. Ah!
Mais de 400 finais. Todd! Todd, não exagero nem um pouco, Howard. Você sabe mentir, Howard, como ninguém. Eu tenho uma pasta só de memes do Todd Howard, mano. Só com a cara de bobão dele, né? É. Eu tinha uma, eu perdi, mano, que era as montagens, assim, de pessoa, a Todd Howard, só que com maquiagem, tá ligado? Que era pessoas que claramente não são Todd Howard falando bem de Skyrim. Aí tinha uma que era com a maquiagem do Kiss, tá ligado? Do Gene Simmons. Aí escrevia, Rocking, esse Skyrim é maravilhoso, yow! Compre, não sou Todd Howard, sou Rockin' Howard. E a mecânica, cara, acho que cada planeta é um settlement. E a mecânica de tiro é derivado do Fallout 4, também acho. Ao Zelda do Xbox. Só faltou a barra de fôlego. E planar, né? A fórmula funciona, fazer o quê? Aham. Jusante. É isso, jusante. Ah, visualmente é bonito. Ele me lembrou visualmente Tunic. O estilo de cor. Escala de cores. Sendo mais realista possível, Starfield vai ser algo próximo de Fallout 4 ou 76 em mecânica. Quero saber que engine eles estão usando. Vocês estão usando o que eles criaram, então vai ter tantos boosts. Parece que é nova, Japinha. Parece que é engine nova. Já li eles comentando que é uma engine nova. É que eles vão usar pro Elder Scrolls 6 e pro próximo Fallout. Que não sei se vai ser Fallout 5 ou sei lá, algum outro Fallout. New Vegas 2, talvez. Eu ia até comentar. O leak do Persona 3 que teve foi tão um erro de estagiário que eu acho que alguém foi demitido. Não duvido. Não duvido. Mas a engine nova que eles fizeram, provável. É, engine nova. Na verdade não é bem engine nova, era tipo... Na verdade é engine nova mesmo, não lembro deles usarem Unreal não, antes. Eu acho que é do... De fazer jogo. Vamos ver se eles vão falar no Starfield Direct, mas eu lembro deles ter comentado que acho que é engine nova, da próxima geração já. Que é pro Starfield vai ser o primeiro a usar, e aí eles pretendem usar tanto no Elder Scrolls 6 quanto no próximo Fallout. Ó o Zelda de desenho. Como identificar um nintendista, tudo é Zelda. Não, tudo é Zelda, não existe outro jogo, é Zelda. É não. tudo Zelda. Tá copiando Zelda, não, Zelda. É Zelda. Tendências, cara. Não, olhando agora não é Zelda mais não. Já mudou já. Já não é mais Zelda não. Dungeons of Hinterberg. Ai, ai, é tudo Zelda. Aí depois vem os especialistas falar que Zelda não foi revolucionário. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand. Olha, in the Cyberpinto. upcoming expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. Idris It's really Elba. amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City.
No Fallout 4, Skyrim foi um update do Game Byron, mas que ainda era quebrado, pois vinha do Game Byron, tanto que o motivo do servidor que resolveu todos os anos por causa da engine mal otimizada e feito por eles mesmos. Talvez seja por isso que eles devem ter criado uma nova. Esse é um jogo que deveria ter sido adiado mais um ano antes de ter sido lançado, porque ele ficou bom depois que eles arrumaram. Diferente da GTA Definitive Edition, que eles não arrumaram porra nenhuma, esse daí os caras se esforçaram pra arrumar o jogo, mano. O pessoal usou, né, que na Steam deram um prêmio, né, de jogo feito com amor. Mas assim, você vê que os caras se esforçaram pra arrumar, entendeu? O jogo depois que saiu. Que os caras queriam, porque eles arrumaram assim, cada pequeno detalhe que tava dando BO, eles arrumaram. Você pode ver os vídeos de comparações da versão que lançamento com o último patch. É muita coisa assim, corrigida. Bug de física, de carregar NPC que não carregava. O que na real fudeu também muito esse jogo era o PS4 e o Xbox One. Esse jogo era Esse jogo era Next Gen, tá ligado? Eles queriam lançar ainda... Queriam, né? Acionistas, né, cobraram pra lançar ainda pra PS4 e pra Xbox One. E eles perderam muito tempo, né, fazendo downgrade pra rodar. Aí atrasou. O anime é muito bom, Hiroshi, eu assisti. Edge Runners. Mas o final me deixou depressivo. Mas é muito bom. Por isso mesmo que eu tenho dúvida se essa nova engine da Bethesda. O problema é a engine ou o estúdio que faz? Boa pergunta. Aí eu já não sei te responder. Talvez o Starfield Direct te responda. O anime de certa forma acabou salvando o jogo, porque deu um hype. E o anime saiu bem na hora que o jogo já estava um pouco melhor. Ainda não estava arrumado, mas estava um pouco melhor, porque depois eles ainda lançaram mais patches que deixou o jogo melhor ainda. Todas as filmagens capturadas no jogo. Cada estrada. Tá bom. Cada casa. Será que é aquele Cities Skyline? Se for, eu acredito. Cada arranha-céu. É, Skyline Cities, esse aí. O Sin City morreu. Aí vai ver Sin City novo, tá ligado? Mano, eu tentei um dia aprender a jogar o Cities Skyline. Eu demorei 1 hora pra aprender, é só colocar água. Só fazer encanamento e energia elétrica. A Larissa que adora, mano, a Arica. Olha, as chances de ser novo Sin City. Não, mas acho que é o Cities Skyline 2. É, se for Sin City mesmo eu vou ficar impressionado. Uhum. Porque Sin City é franquia morta pra... Eu lembro de jogar o Sin City 2000. Acho que era do Play 1. Aí eu comprava a cidade pronta e ficava só ampliando. Era da hora, mano, era da hora. Ah, falei Cities Skylines 2, falei? Eu lembro de ter saído um rumor de que ia sair o Skylines 2.
Eu só acho assim muito complexo, mas pra quem gosta de simulador, mano, é da hora. Game Pass. Filme do lançamento e limitações. Eu acho que Skylines engoliu C-City. Atlus, Estúdio Zero. E se? É anime, Hiroshi, é nóis. Oh. Esse é aquele jogo que eles estavam no... com o mesmo... Nossa, esse é aquele jogo que eles nunca... Eles ficaram mais de 6 anos, 8 anos sem falar nada a respeito. Os criadores de Persona. Eu ia falar, o visual lembra Persona, mas não é Persona. É jogo do Katsura Hashino, né? Bom, a Microsoft fez muitas viagens ao Japão nos últimos anos, né? Mas a gente nunca viu o que eles estavam cozinhando no Japão. Todo mundo dizia que era a compra da Sega. Que a Microsoft está comprando todo mundo. Daqui a pouco tá comprando até nós aqui. Aquele Shinigami ou coisa assim. Esse jogo aí parece que é novidade mesmo. Day One Game Pass. Eu sei que eu vou jogar. Metaphor Refantasia em 2024. Isso eu acho que é um jogo que eles nunca mais falaram a respeito. Tipo, caralho. Eles só mostraram uma key art, nunca mais mostraram nada a respeito desse jogo e só revelaram um trailer agora. Caralho. Bom é assim. Gosto. É igual aquele de música, né? De ritmo, né? Ação e ritmo. Só mostrou quase já no lançamento. E é um joguinho bom, mano. Humanity's cities have fallen. Nossa, você me fez lembrar do primeiro teaser de Persona 5 falando que o jogo ia sair em 2014. Só saiu em 2016. E era um teaser que não mostrava nada, tá ligado? Era só o conceito de... Será que esse aqui ele é Eiyuden Chronicle? Que é o sucessor do... como é que chama? É um jogo de PS1. Que dá pra pegar vários personagens também. Nossa, tinha uma amiga minha que adorava aquele jogo. Eu esqueci o nome agora. Era um RPG da Konami até. Acho que é Konami. Não, é novo mesmo, Towerborn. Legal. Acho que é melhor, mais fácil de lidar com o hype depois de ter quase a base arrumada do que ter feito No Man's Sky e Cyberpunk. Sim. Do que ter que lançar depois um anime só pro pessoal lembrar que o jogo dá hype pro jogo. No Man's Sky já é um jogo, mas é difícil o pessoal voltar pra olhar. Inxile Entertainment. Será que é o We Happy Few 2? Me lembrou o Golden Axe, o último jogo. This city is a miracle of progress. A finely tuned... Japim, era vitoriana, steampunk, do jeito que você queria. BioShock 5. Será que tem tantos jogos bons? Pois a maioria era pra ter saído por causa de um vírus que travou tudo nos últimos 3 anos. Deus te... BioShock? Tá com cara de BioShock, não vou mentir.
Pensei que era o We Happy Few, mas não é não, pela arte não é não. É, parece ser. Cara de BioShock, sim. Tem cara de BioShock. There is nowhere in space or time where I will not destroy you. Mude o passado. O futuro. Sexta. What did I do? BioShock, mas pela equipe que nunca trabalhou no Infinity. For my friend puts one in your scalp. Clockwork. Revolution. BioShock 5. Chegando no devido tempo. Olha os caras, mano. O Atomic Heart e o BioShock mandou lembranças. Thank you all for joining us. Olha o homem aí. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. Esse aí é interessante. Studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. S. We are also honored Xbox to share X, 14 games today Series X, from our creative Sex. partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in collaboration with Lucasfilm Games. Parem de perguntar, porra. Immortals from Thunder Lotus, Kunitsugami, Path of the Goddess from Capcom, Kunitsukami. and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. Essa parceria é boa. I'd also like to congratulate the Studio Zero Essa parceria eu gostei. on Metaphor Refantasio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Ao contrário da Nintendo que fica criando escassez É, artificial. a Sony também. Xbox Series S. And I'm excited to share A Sony também. we have some news there as well. Agora deu uma estabilizada, mas tinha muita falta de estoque de PS5. Eu critico especialmente a Nintendo, que a Nintendo tem um péssimo hábito de ficar produzindo menos do que o necessário. É que no caso do PS5 a Sony fez muito isso. Adotou também essa... uma expansão pro... Novo modelo. Com 1 TB de SSD, aí sim, hein? Series S, 1 TB SSD Carbon Black. Legal, mano. Eu acho... 13,50. 3,50. 350. And now for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy. Tá aí, Japinha, suas dúvidas serão sanadas. Vamos sentar no colo do tio Todd. Se não for o tio Todd falando, eu vou até fechar. Mas nem vou ver se não for o tio Todd falando. Tio Todd.
Já tô aqui com o Alt F4 aqui, pressionado. Mods corrigindo bugs. Ah, ainda bem, mano. Today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love. Ainda bem que é o tio Todd falando. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but well, we've never tried to make a game. Eu me senti no parque de diversões visitando o estúdio da Bethesda, não ironicamente falando. And see so much of what we think makes our game special. So, let's jump in and take a look. É agora, hein? Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG. Japinha 100% pocto. Where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. Eu dei uma torcida aqui. Não. Eu dei instalada aqui no pescoço parecendo quiropraxia. É, Japinha. That we had the technology to create it. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Mentira. Me alimenta, tá ligado? Eu sei que é possível porque No Man's Sky tá aí pra provar que dá pra fazer. Mas... Não, eu fico zoando. Eu lembro daquele episódio Eu lembro daquele episódio do Padrinhos Mágicos. Que o time fica com a Trixie técnica, ela fala, alimente-me com elogios. Aí ele fala, você é linda. Ela, estou satisfeita. No meu caso, eu falo pro Todd, me alimente com suas mentiras. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. É igual no Man's Sky. Do a mission and maybe even stumble upon something unexpected. Olha o Japinha, mentira, funciona certinho o jogo. Não tá bugando. Não tá explodindo, tá ligado? O jogo. Então é mentira. Está funcionando. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. And you can view all that. Com NPCs preso na parede, é. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons, to spacesuits, to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. O Vasco. O Vasco. Aí o cara fala Vasco. Let's head out. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration to
to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system where we can find the city of New Atlantis. Nova Atlântida. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. Vai ser algo assim mesmo, Sr. Ender. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop Nossa, aquele canal que faz sobre histórias pequenas de Skyrim e Fallout 4 vai adorar isso aí. Missões pequenas. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate. Sam Coe, the former space cowboy. Tem até cowboy do espaço. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the Tem first facções. you'll embark on. Provavelmente vai ter. Settled Systems is Já mostrou ali os all kinds of punks, different né? Stories, people, and adventures for you to uncover. Nossa. Os bichos. Olha os Death Claws dessa versão. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space.
The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC A citizenship? vanguarda deve ser tipo a New Brotherhood Atlantis of isn't the Steel. only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. Aí, ó. This As outras is facções. Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this Aí definitely é onde isn't vai the rolar o job for you. sexo. É onde rola o sexo. Gustavo City, olha lá. And brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent. Criança é mortal. Acho que nem vai ter criança, All mano. heathens shall be made dust in time. A new face. Is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. Nope. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are Olha, até agora é Fallout see 4 em and Space. Eu quero stories saber o to quão experience. quebrado é a engine mode. Isso aí você só jogando, mano. That you tell. I'm the type of person who spends hours in Já Pia vai fazer aquele vídeo, Vitz. Eu vou jogar Starfield até encontrar um bug. Aí ele começa a jogar, acha um bug e parou. Our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. Desafio And by maroto. mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on. Come on. Okay, take it easy. Se tiver melhor já foi o suficiente. No physical damage. Mentally, the jury's still out. Pior que essas informações de... You know who you are? New recruit de for Ghost Expectors? se eles estão Ring any bells? melhorado, eles só mandam pra You start your character aquelas creation reuniões and start internas, né, recycling para through outros employee especialistas, etc. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Porque normalmente nesses eventos assim, eles não... Your journey from O there público can em be geral as não tem muito detailed or as interesse. quick as you want it to be. This new system has Como more você quer andar? Bem gay ou muito gay? Meio gay ou muito gay? It's also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and Vamos criar o Manuel Gomes, scars, primeiro piercings, personagem. teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Clássico. dusty. You know, the crew still has a Esse betting é pool clássico. about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You Todo could be mundo in the faz middle o of a modelo fancy do Pedro restaurant, Pascal talking de to some guy, personagem. and Ou do suddenly Manuel you learn Gomes. He needs a beast hunter to help track down a monster. Fine.
I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to Isso aí já customize your tinha. build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. Eles colocaram o fã de volta do Oblivion, Japinha. Your crew, and it'll give you gifts if you're willing to put up with this constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credit Olha, uma to mulher. your parents, but they're very sweet. And it's really fun to visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space. But because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. Você já tá no único grupo de 42, ok lá, onde tem um monte de gente emocionada. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Fallout 4 não dá cara. Não ironicamente, Fallout 4 não é um jogo ruim, só não é um Fallout. Minha opinião, meu take sobre Fallout 4. Ele só não tem um feeling de um Fallout. Tem algo mais ou posso ir? Vai lá, Hiromoto. Fallout 4 é um bom jogo de ação. Sim, então. Ele só não parece um Fallout. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. É estilo Bethesda em todo o jogo. Sociology skill because it lets you mind control aliens. Todo jogo que não é Doom. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes. Mas acho que eles colocaram um negócio de skill tree no Doom Eternal, né? É legal, eu gosto disso. That one's a lot of fun. Isso eu gosto porque é formas diferentes de jogar. I'm very much a Skill tree. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy. Ah, eu sou banco Rambo. Like you're in a movie, and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like Nice. doing a death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Eu já chego com a M63 metralhando. I like blowing stuff up. Verdade que eu gosto de testar, né, todas as skills possíveis. Então quando é pra ir stealth eu testo stealth. E quando eu tenho que bancar o Rambo, eu banco o Rambo. Gosto de testar as possibilidades que o jogo me oferece. Exploration is a key aspect. Explorador, tudo que dá pra acessar é o maximismo. Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed Outra pergunta importante, tem atributo de carisma e personalidade? Parece que tem sim, Japinha. Eu vi ali que tem traits pra isso. We can start looking at all the things that make that world fun. Se tiraram, já posso falar que é um avanço. Eu acho que tem, mas é como trait, pelo que eu vi ali. Tipo, você tem traits que te dão certo carisma.
Que te dão algumas opções em certos diálogos, ou te dão missões e coisas do tipo. Pelo menos é isso que eu entendi ali. Eu não sei se tem, tipo, agora um status de carisma, né? Tipo, igual força, velocidade e inteligência. Aí eu já não sei. Eu prefiro que seja só um trait também. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here, and you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job. Já imagina no speedrun as naves bizarras que o pessoal vai fazer só pra poder avançar logo no jogo. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting or for storing and Mods para veículos, nunca vi em outros jogos anteriores. In-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters Isso é novo. to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. É uma ideia. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever. É o Hiroshi fazendo mechas. Nave mecha. While you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Elite Dangerous. Lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? Yes. You'll also meet potential Vou contratar todo mundo. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like Isso é legal. most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. O Vasco. It's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. Pô, quase nunca uso companions, mas acho que assim pra nave vai funcionar. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed.
Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Você chegou a jogar o Outer Worlds, ou Japinha? Os companions do Outer Worlds funcionam bem. É que lá é limitado, né? Você só tem 5 companions, 6 companions. And telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous. Dá uma jogada, o sistema de companion deles é bem legal. Como agora o Obsidian é da Bethesda, talvez eles tenham dado uma ajuda para melhorar o sistema. Então, se eles pegaram da Outer Worlds, vai ficar legal. O problema dos do Outer Worlds é que é muito pouco, só tem 6 companions. Mas funciona muito bem. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Aí o No Man's Sky, jogo de navinha. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Ah, o VATS. O VATS das naves, olha lá. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. You can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Ah, que legal. Se você quiser, você pode só acoplar, matar todo mundo lá dentro e saquear a nave. Ah, isso é legal. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Essa mecânica do espaço, se funcionar bem, vai ser legal, mano. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. Tipo, um fica afastado do outro, vai no... Diferente, todos os personagens fazem a mesma coisa. É, o do Outer Worlds, cada um age de um jeito, mas você define, né? Como cada um age. Em geral, cada um tem a sua habilidade, né? Um é melhor no corpo a corpo, um é melhor em tiro à distância, um é melhor vivendo como suporte. Se a mecânica de espaço for bom, vai ser legal, mas ainda vejo como um assentamento flutuando e movendo. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. É um jogo 100% Bethesda, ou seja, bugs. Meeting interesting people and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe.
There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers. Quero bugs, cadê os bugs? Planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder. And sometimes, a little fear. Nossa. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information, and we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got the intricate Collector Edition, Todd, você não aprendeu com os anteriores? Ah, claro que não. NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now Ela é até gay, mano. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Uma bag com fio de nylon para segurar. Não, o controle é bonito lá. Vai ver esse fone aí, 500 pau. A versão 1000 fake. pau. A versão fake. A versão fake é R$1000. É. A versão original é 5.000. Isso sim é auge dessa apresentação, é a parte honesta. Honestidade. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, Ou seja, boa parte desses planetas provavelmente não vai ter porra nenhuma. About this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling. Ou seja, se você ficar muito tempo em um planeta, você praticamente fica overlevel em 2 planetas se você explorar demais. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Se é o que eu entendi.
It's completely up to you how you want to interact with Metade each dos planet. planetas será Whether you want to gasosa e explore impossível de and see what you can aterrissar. find, harvest resources and be on your way, ou vai ser isso, pedra. or simply take in the views. Admirar as paisagens e ir embora, porque não tem mais nada. And discover exotic wildlife. É pedra, é pedra, é pedra, If you pedra, have the pedra, skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Cara, vê o tamanho dessa porra aí. 300 GB no HD. Ultra mega otimizada. FPS tudo começou com o Duck Hunt. GB no Day One. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. That way you can really plan your structures and what the overall Construir no Fallout 4 era bem ruinzinho. Feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Isso aí melhoraram pra caramba, porque isso era horrível construir no Fallout 4. Se vocês melhorarem isso daí, já é um avanço da porra. Isso é um avanço. Add crafting and research stations in your outposts to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. Eu sempre tenho uma arma branca na mão. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. Eu não sei, o combate já funcionava bem, né? It just feels great. Espero que não tenham quebrado, né? We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. E parece também que ficou muito fácil, não acha? 30 mil. Se tiver muito demorado para conseguir ponto, eu abaixo para 15 mil. Mas era 30 mil. Na Twitch. Nossa, por isso é um inferno que acabava com a vontade de todos montar uma casa. Era muito ruim no Fallout 4 montar a casa. Demorava muito e não ficava legal, ficava tudo torto, porque você não conseguia arrumar, você não conseguia colocar as coisas certinho. Sinceramente dá um acabamento melhor no FPS. Eu não sei, talvez seja por causa da demonstração.
Mas não tá a sensação de que tá fácil demais? These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Lá, tipo... Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Não, não uso arma grande. Sempre uso arma pequena. Starfield's got you covered. A única arma grande que eu uso é rifle. Eu prefiro usar metralhadora, rifle e arma branca. Está fluido, só parece mais faro, pois no FO4 ainda não arrumaram direito. É. Bom, as criaturas parecem difíceis, né? Os inimigos é que parecem fáceis. Se bem que pode ser que seja o mesmo esquema Bethesda, né? No começo é um pouco difícil, depois vai facilitando, né? Se bobear é um dos pontos fracos pra... Sim. Balanceamento. Que em geral você começava até um pouco difícil, depois vai ficando super fácil. Conforme você pegava armas mais fortes, ou evoluía a sua habilidade, né, em game. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. Sim, Todd, foi muito para processar. That our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome. Aí chega assim, eu acho que foi o crunch. Chicotear meus subordinados foi a melhor coisa da minha vida. I like to use our photo mode to take o cara falando assim, tá ligado? I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spent all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. Eu acho que se duvidar, It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. Mas acho que se duvidar, se a fórmula funcionar direitinho, vai disputar o Game of the Year com o Zelda. Eu acho. Vai ficar ali. Vai ficar ali. Com o Zelda e talvez o Final Fantasy XVI. Disputando o Game of the Year. Rocket launcher, brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know what's wrong, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. E bugs. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Tô interessante, só depois de ver como quebrado vai estar. É 6 de setembro, hein? Tá logo ali. Ah, Digital Premium Edition. É a versão ricos.
Day One no Game Pass. Obviamente eu vou jogar no Game Pass. Bom, acho que é isso. Verdões. Vamos ver os bugs, né, de NPCs que spawnaram no lugar errado, né? Quests que não trigaram. Bugs à la Bethesda. Eu acho que do que eu vi até agora foi o mais legalzinho, foi esse da Xbox. Foi o melhorzinho. Pode ser que a Microsoft apertou as bolas do Todd para ele entregar o jogo direito. Chegou nele e falou bem assim: meu filho, dessa vez você vai entregar. Faz direito, caralho. Vai acabar essa Fez que nem o Volgin, né? Pegou nas bolas dele assim. Não tá bom esse jogo. Não é o meu saco. E pensar que, tipo, eu viveria tempo suficiente pra ver Persona aí pro Xbox. E o pessoal com medo de ser um console exclusive, tá ligado? Mas não vai ser, não. Não é assim que funciona. Bom, acabou o evento. Acho que assim, pra fazer um resumo, deixa eu colocar aqui o chat ao vivo. Acho que assim, dos que a gente assistiu até agora, do da Sony, ainda tem o da Nintendo, né, que tá pra julho, né, pelo que estão falando, o Nintendo Direct. Tá pra julho. Rumores, né. Tem da Ubisoft e da Capcom, mas acho que eu não vou fazer live deles não. Talvez eu só acompanhe. Acho que os que tinham mais coisa a mostrar eram da Sony, que já foi. Tinha o Summer Games e esse da Xbox. Eu acho que desses três, assim, que a gente viu até agora, o da Xbox foi o mais, assim, que me chamou a atenção. Pelo menos, assim, mostrou um pouco do que eu queria ver, mostrou gameplay, né? O da Sony foi legal, mostrou alguns jogos. Acho que o do Summer Games mostrou alguns jogos interessantes também. E da Xbox acho que mostrou um pouco do que a gente queria ver. Sobre o Starfield, eu acho que vai fazer sucesso. Apesar de provavelmente vai ter muitos bugs no lançamento, né? A gente sabe como que é. Ainda acho que vai fazer sucesso. Vai acabar pegando alguns prêmios no Game of the Year. E vai disputar ali com o Zelda. Eu acho que do Zelda ainda leva. Porque a gente sabe como o Game of the Year é super enviesado, né? A gente nunca pode esquecer disso. É super enviesado. Então não duvido o Zeldinha ganhar. Mas acho que vai disputar. Fãs de Toy Howard é mais fã que fã normal Gomer, sim. Gostei muito do Prince of Persia ontem, sim. E soltaram mais detalhes desse Prince of Persia. Vai ser um estilo Metroidvania também. Então já me chamou mais atenção. Exploração de mapa, de ganhar habilidades. Podiam ter mostrado mais isso no jogo. Mas parece que esse Prince of Persia aí vai... É um novo estilo, né? Vai ser legal. E fã normal Gomer já é pior que a torcida de futebol, né? Talvez os caras... E o Japinha, talvez os caras fiquem meio putos porque aparentemente ele não vai sair pra PlayStation, né? O Starfield é exclusivo Xbox e PC. Então, talvez tenha beicinho por causa disso. Então, os bugs que normalmente o pessoal passava pano, os sonistas vão fazer ficar cri-cri. Tá ligado?
Porque não tem no PlayStation. Se tivesse, eles não iam falar nada. É tipo, sempre teve bug no jogo da Bethesda, mas como agora é da Microsoft, agora a gente dá importância. Enfim. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dos eventos, da cobertura Feragruv de eventos. Quando tiver mais aí que vocês tiverem interesse, a gente olha, a gente comenta, dá os nossos takes. E cara, sonista e caixista eu entro pra jogar gasolina e jogo o nintendista depois, quando tiver o fogo em brasa. Os istas. Eu acho que o nintendista tem que ser jogado primeiro no fogo. É, que a gente joga os dois, taca o fogo, a gasolina e depois joga o resto. Mas enfim. Foram eventos bons, assim, né? Dada a sua dimensão, né? E de certa forma expectativa. Eu daria uma nota, assim, em geral, uma nota 6, 7. Nintendista se joga, não precisamos nem jogar. É. Acho que de 0 a 10 eu daria uma nota 7, assim, pra todos em geral. Você daria alguma nota, Vitz? Rapaz, pelo que eu vi, assim, muito pouca coisa me interessou. Mas a apresentação em si, eles se focaram bastante em gameplay, mostraram bastante coisa, assim, interessante pra cada jogo. Porque assim, vai muito do gosto da pessoa, né? Nem tudo é interessante pra gente, pessoalmente, mas... Sim. Eu achei que como apresentação eles mostraram que interessava pra quem poderia se interessar. Então é aquela coisa, né? Um 7,5. Porque eles fizeram o necessário, tá ligado? Eles entregaram o suficiente pra passar na prova. Acho que mas... Não, pra terminar assim. Mas é aquela coisa... A gente também não sabe o que daquela cena de gameplay é real de fato ou não, né? Tem aquilo também, né? Às vezes a gente vê um gameplay no vídeo e na hora que sai no lançamento rola o famoso downgrade, né? É. No gameplay tava bonitão, na hora que você joga tem aquela coisa estranha, né? Mas acho que o Japinha resumiu bem, minha nota é satisfatória, deu pra entreter. Não foi nada memorável, não foi chato e nem foi cringe. Acho que foi isso, mas foi legal, foi pro domingo à tarde aí, deu pra criar uma boa expectativa aí de jogos novos, né? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que compareceu aí na live de domingo à tarde. Segunda-feira a gente tá de volta aí no YouTube pra jogar legal, e provavelmente a gente vai terminar o jogo. E aí eu vou começar o jogo o RPG que o Japinha pediu, que é o Parasite Eve. Legal que vai ser blind playthrough. Da primeira vez acho que eu vou jogar na raça, depois eu faço com walkthrough pra pegar todos os coletáveis, né, que provavelmente vai ter. O Honda, o auge do evento foi o Fera fechando a janela. Daqui a pouco os caras vão criar... É que não tem aqui ainda, né, no YouTube, mas vai ter logo de... Vou gastar pontos pedindo pro Fera abrir ou fechar a janela, só pra ver minha bunda. Igual aquelas minas lá que escrevem na lousa no fundo, você já viu, Vitz? Não. Tem umas minas que fazem uns bang assim, elas colocam uma lousa atrás... E tipo embaixo, tipo como se tivesse assim a altura das gavetas aqui do meu armário, tá ligado? Aqui mais ou menos. Põe uma lousa em branco, tá ligado? Aí quando o cara dá o donation, o superchat, ela fala, eu escrevo o seu nome ali, né? Pra quê, né? Pra menina levantar, agachar, botar o bundão na câmera e escrever o nome do cara lá, fulano de tal. Aí o outro doa, ela levanta, vai lá, põe o bundão na câmera e escreve o nome. Valeu, Bruno, por aparecer aí também. Gente, é isso. Vou ficando por aqui. Forte abraço pra todos vocês. Até segunda-feira. É nóis, gente. Falou. Falou, povo.